Vou ler na NVI. Mateus 9,36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Amém. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui nessa palavra o Senhor olhou com compaixão para as pessoas. Por isso, Pai, olha agora com compaixão também para cada um de nós, a começar de mim, que sou carente de Ti, Pai. Venha, Senhor, falar aos nossos corações pela Tua palavra. Que o homem se cale e o Teu Espírito Santo possa ir além daquilo que o homem pode, Pai. Que o Senhor possa ministrar a cada coração, não o que nós queremos ouvir, mas realmente aquilo que nós precisamos. Aquilo que será importante para a nossa vida espiritual. Oh Deus, porque de que vale ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, é assim que o Senhor diz. Portanto, nos ajuda a estar no Senhor, compreendendo as Escrituras e o poder de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aqui Jesus, ele olha para aquela multidão e ele coloca uma figura. E a Bíblia, ela é cheia de figuras. Nós vemos muitas comparações na Bíblia. Você vê ovelha, bode, pomba, serpente, você vê cordeiro, né? E uma das mais utilizadas é a figura da ovelha. A ovelha, você vê ela sendo utilizada em todo o tempo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Ovelhas, elas têm um destaque especial, porque esse animal ele tem uma característica muito importante, muito especial, e a gente vai meditar um pouquinho sobre 3 figuras que a Bíblia traz sobre o cristão aqui na terra. 3 figuras. A primeira delas vai ser a ovelha. Bom, Jesus ele olha aqui e vê aquelas ovelhas sem pastor, como se fossem ovelhas sem pastor. O que isso acontece? Uma ovelha sem pastor, ela morre. Ela morre de fome, ela morre de sede. Ela não sabe se virar sozinha. É interessante que ele é um animal doméstico. E desde o começo, a ovelha é um animal doméstico. Eu creio que ela já foi criada por Deus logo depois do pecado ali. Nós já vemos, inclusive o pastor falou, Caim era pastor, né? Pastoreando já a ovelha, já cuidando ali de um rebanho. Então nós vemos que desde o começo é um animal que precisa de uma condução. Ele precisa de que alguém o oriente. Ela tem a visão muito curta. Ela não enxerga longe, ela tem dificuldade de se proteger. Quando chega o lobo, chega lá o predador, ela fica paralisada, não consegue fugir. Então Jesus ele traz essa analogia de ovelhas sem pastor, aquela multidão dispersa, procurando alguém que as conduzisse. E nos tempos bíblicos ali de Jesus, nós vemos as multidões realmente procurando a porta certa, realmente andando de um lado para o outro, procurando seus mestres, e haviam muitos mestres. Por isso que Jesus, quando ele traz aquela palavra tão dura para toda aquela multidão, para os discípulos e para os apóstolos, que vai todo mundo embora, fica só os 12, Jesus fala, vocês também não querem ir embora? Aí Pedro toma a palavra e fala, para quem? Para qual mestre nós iremos? Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então eles haviam encontrado o verdadeiro pastor da vida deles. Eles já não eram ovelhas sem pastor, e aquela multidão ainda não havia encontrado, e Jesus, com muita compaixão, ele pregava o Evangelho para todo aquele que estava oprimido, que estava perdido, sem direção. Então, a primeira figura que Jesus te chama é de ovelha. Então, fala para o teu irmão aí, você é uma ovelha? 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 Amém? Ovelha. Ah, mas é vergonhoso. É um animal tão frágil. É um animal tão bobinho. Você faz, ela sai correndo, né? Mas é figura. E nós vamos entender qual a diferença, por que Deus fala a respeito disso. E falando sobre bobinho, vai para frente aí no capítulo 10, no verso 16, que você vê que Jesus ele fala para você ser esperto. Mateus 10,16 fala assim, eu estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos.
Aí você vai olhar no dicionário, astuto pode ser sagaz, perspicaz, habilidoso. Então seja essas coisas, como a serpente. Não é para você ser uma serpente, é uma figura. Serpente, ela é perspicaz. Quando ela vê o perigo, ela já se arma, ela já se intoca, ela já enrola e prepara o bote. Comigo você não mexe, ela está sempre preparada. É assim, não é? A serpente. Andei muito em mato de fazenda e morria de medo de passar pelo caminho da serpente, porque eu sabia que se a hora que eu estivesse próximo, ela já ia sentir o meu cheiro, ela já ia sentir as vibrações, que ela é cega, a serpente não enxerga, por isso que ela põe a língua para fora toda hora, ela fica sondando o ambiente para ver se tem algum predador chegando ou uma presa, e ela está sempre preparada. Então seja como a serpente, e seja também sem malícia, como as pombas. Olha aqui, 3 figuras. A ovelha, 4. Você vai ser enviado como ovelha no meio de lobos. Mas seja astuto, como a serpente. Mas seja sem malícia, como as pombas. É tremendo, porque só ser humano mesmo para conseguir assimilar tantas posições diferentes, né? Então você seja esperto, crente. Você é uma ovelha? Eu sou ovelha. Num outro sentido que nós vamos ver aqui já já. Mas seja astuto. Seja perspicaz, pega as coisas no ar. No meio da frase você já pegou o assunto. Opa, entendi o negócio. O mistério é comigo. Jeová está falando comigo. O irmão está falando comigo. Opa, peraí, Deus está nesse negócio. Opa, Deus não está nesse negócio. Epa, é o diabo que está querendo me enganar. Peraí, deixa eu estudar mais a palavra de Deus. Eu não vou deixar o diabo me enganar. Eu vou ser sagaz. Eu vou ser perspicaz. Eu vou ser habilidoso. Habilidoso, peraí, deixa eu me preparar mais. Porque na hora que vier a necessidade, eu vou estar pronto. Peraí, mas a ovelha, ela tem que ser cuidada, tem que ser conduzida. Isso, mas também seja como a serpente, amém? Deu para entender? Quer ver? Agora vamos lá no Evangelho de João, capítulo 10, onde você vai entender do que eu estou falando quando eu falo de ovelha, principalmente. Rapidinho, irmãos. João 10. Habilidoso. Acha na Bíblia rapidinho, né? Se prepara mais. Vai lá. Se é papel, treina em casa, abrir. Agora eu vou abrir em Ageu. Nossa, esse livro existe. Agora eu vou abrir em Ezequiel. Agora eu vou abrir em Levítico. E vai treinando. Sofonias, Malaquias. Vou abrir em Judas. Ei, mas tem Judas na Bíblia? Tem. Um capítulozinho antes de Apocalipse. Você passa batido nele toda hora. Então treina, seja habilidoso. João 10, 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Presta atenção, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Olha só, o pastor te chama pelo seu nome e te leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Então, olha aqui o perfil que Jesus busca para o crente quando ele chama de ovelha. Primeira coisa, um reconhecimento de quem é Jesus. Você reconhecer a voz do seu mestre. Você entender que é Ele que está falando contigo. E para isso, você vai precisar de criar um relacionamento. A gente fica tão embaraçado com as coisas dessa vida, irmãos, que a gente não escuta nada mais. Você já parou para pensar que continuamente algumas pessoas estão ouvindo algum barulho? Estão ouvindo alguma música? Estão ouvindo televisão? Estão ouvindo rádio? Estão ouvindo uma conversa de alguém conversando? As pessoas pararam na sociedade moderna de ouvir o seu interior, de ouvir, de refletir, de meditar. Parece que o único momento que a gente fica parado, meditando, é quando a gente está aqui, ouvindo a palavra de Deus.
E eu quero te dizer que mesmo nesse momento, você não está conseguindo meditar no seu íntimo, porque alguém está trazendo uma palavra direta para você. Mas nós precisamos reconhecer a voz do nosso mestre, irmãos. Isso é uma característica de ovelha. Ela ouve a voz do seu pastor e o reconhece. É Deus falando comigo. Eu estava na sexta-feira, no meu momento ali de meditação, e Deus falou comigo o livro, o capítulo, o versículo, o tema da mensagem e o esboço completo da mensagem de hoje à noite lá de bola. E eu estava tão preocupado que eu ia pregar de manhã, ia pregar de noite. Não é muito fácil, né? Parece que é simples, né? Trazer palavra, mas não é fácil, porque a gente não quer abrir a Bíblia e falar qualquer coisa. A gente quer que Deus alimente vocês e a nós como ovelhas. Nós precisamos de um bom pasto, precisamos de uma boa água. Não queremos pasto ruim, não queremos comida estragada, não queremos pegar um estudo da internet e trazer o esboço e pregar para vocês. Não queremos. E você da célula, ministro da célula, também não quer, nem? Você quer buscar em Deus. Você pega o esboço do pastor Mário ali, ora, busque e traz, e busque também para que a palavra rema esteja na sua boca, a palavra diretiva, aquilo que Deus quer falar com aquele povo através daquela palavra. Então tem que ser uma coisa de muita responsabilidade. Então nós precisamos parar tudo e ouvir. As ovelhas estavam lá dentro do curral, chamado de aprisco, quietinhas as ovelhas. E elas escutam uma voz chamando pelo nome, né? O gado, vaca eu conheço, ovelha eu não conheço não, mas vaca é chamado pelo nome. Na hora que o fazendeiro ali separa as vacas que estão dando leite no curral, os bezerros estão separados, passaram a noite separados das suas mães, para poder o leite produzir, né? E ali ele chama pelo nome. Né? O meu padrasto lá tem uns nomes lá, Moeda, uma vaquinha que tinha lá, aí ele fala moeda, 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 aí a vaca já fica esperta e tal, já se prepara e o bezerrinho sabe que a mãe está chamando, e o bezerrinho já vem no meio dos outros, já vem para a portinha, abre a porta, já vai lá mamar na teta da vaca para o leite descer, mama um pouquinho, aí tira o bezerro, amarra no pé da vaca, bota o leite, o balde e tira o leite ali. Agora, eu tentei fazer a mesma coisa e ele não me ouviu. Moeda, moeda, moeda. Quem é você? Só faltou falar. Eu não, tem que reconhecer a voz. E é assim que funciona na igreja. Jesus quer falar contigo e talvez você só fique ouvindo a voz de outras pessoas. Muitas vozes existem nos nossos tempos modernos, irmãos. Tem muitas vozes. É pregação, glória a Deus pelos canais que existem no YouTube, né? Pregação de tudo quanto é tipo. Na internet, vários sites, com tantas coisas. Mas eu queria te fazer um desafio. Que você parasse um pouco tudo, de ouvir tanta coisa, de tantos lugares, e começasse a ouvir direto do seu Deus. E começasse a ouvir como ovelha do teu Deus. E começasse a reconhecer a voz de Jesus na tua vida. Deus vai ter tantas experiências contigo, sabe por quê? Porque Ele quer isso. Ele te chama pelo nome, querido. Ele te reconhece como ovelha dele. Ele se entregou por causa dessa obra, de resgatar para si um povo, para se chamar dentro do seu nome, um povo especial, zeloso de boas obras, um povo que anda com ele, um povo caprichoso, um povo que quer estar na presença dele. Então esse reconhecimento mútuo, você reconhecê-lo assim como ele te reconhece. Amém? E principalmente aqui, obediência. Aqui fala que ele vai e chama as ovelhas pelo nome e leva as ovelhas para fora do aprisco. Elas saem seguindo ao seu pastor. E ele vai na frente delas, dando a direção, dando o caminho. E elas obedecem e seguem. Qual é o seu nível de obediência à palavra do Senhor? Qual é o seu nível de obediência como ovelha? Você vai entender já a diferença entre a ovelha e o bode. É terrível. São muito parecidos. No caso da ovelha você tem o carneiro, que é o macho, a ovelha que é a fêmea, e o cordeiro, que é o filhotinho. No caso do bode você tem o bode, você tem a cabra e você tem o cabrito, que é o filhotinho. São muito semelhantes, mas são completamente diferentes na atitude, completamente opostos. Amém? Bom, eu vou ter que correr. Sobre ovelha, eu vou apenas ler aqui a partir do versículo 7, onde você já está aí, João 10.
Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Diga para o seu irmão: se você for ovelha, você vai encontrar a porta e será salvo. Vamos lá. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí você vai ver que o mercenário, aquele que só faz por dinheiro, ele não dá, a hora que chega o perigo, ele foge, ele corre. Mas Jesus não correu. Quando chegou o perigo, quando eles vieram prendê-lo, ele ainda falou: olha, não tem nada com esses aqui, o negócio é comigo. Eu sou Jesus. Prende a mim, deixa eles irem. O que aconteceu? Jesus foi preso, os soldados o levaram até a cruz e ele não fugiu, ele ficou até o fim, morreu morte terrível, morte de cruz, porque ele deu a vida por nós, porque ele nos chamou de ovelhas do seu aprisco, e ele cuida da nossa vida. Amém? Enfim, vamos lá. Jesus é o grande pastor. Apenas ouça: o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Nós temos pastores aqui na terra, né? Aqui na igreja tem 4 casais de pastores. E você tem o seu líder de célula, que é o seu pastor também. E todos nós temos sobre a nossa vida o grande pastor, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Porque eu não dei a vida por você. Aliás, se eu quisesse morrer por você, não ia ser aceito do mesmo jeito que o de Caim não foi aceito. Aliás, pior, não seria aceito. Agora o sangue de Jesus foi aceito. Ele deu a vida por nós, irmãos. Amém? Agora, nós zelamos pela vida de vocês. Nós cuidamos da vida de vocês como deve ser. Está no nosso coração o desejo de abençoá-los como ovelhas que tem pastor. Para que vocês não fiquem sem direção. Para que vocês tenham uma vida estabilizada, uma vida estável. Para que você reconheça o lobo, para que você reconheça o mercenário, para que você reconheça quando a sua própria carne está te prejudicando. Então, ser ovelha é uma bênção. Abre lá Apocalipse capítulo 7. É muito bom nós sermos ovelhas sim, ser conduzido, ser cuidado, ser tratado pelo Senhor. Deus tira os carrapatos, os carrapichos que prende na lã da ovelha. Quando vem o lobo, ele vai contra o lobo e te protege, sim. Apocalipse 7, do 14 ao 17. Fala de um grupo que veio de grande tribulação, esse grupo. Eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, né, que é Jesus. E a partir do 16, fala: nunca mais passarão fome, jamais terão sede, não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Glória a Deus. Olha que palavra tremenda sobre a nossa vida, ao aceitar sermos ovelhas desse pasto, sermos pastoreados pela palavra de Deus, sermos cuidados pelo Senhor. Onde você estaria hoje? Pensa só. Onde você estaria hoje se o Senhor não tivesse te chamado pelo seu nome e não tivesse te dado uma nova vida? Como será que estaria a sua vida hoje? Pior, como estaria a sua vida daqui a alguns anos se nós não seguirmos o caminho de um pastor que nos leva a essas águas tranquilas? Se nós não seguirmos o caminho de um pastor que nos entrega o melhor pasto que tem, de um pastor que cuida, porque o diabo, vosso adversário, como eu dei em João 10, ele veio para matar, roubar e destruir, e não existe meio termo. Ou eu sou ovelha do Senhor Jesus, ou eu estou no mundo sendo pastoreado por Satanás, e a Bíblia fala que ele veio para matar, para roubar e para destruir. A necessidade de nós escolhermos andar na presença do Senhor, para que essas promessas, elas sejam vivas e fiéis na nossa vida. Nunca mais passarão fome. Nesse mundo nós temos aflições,
Nesse mundo nós passamos dificuldades, mas haverá um dia que esse sou pastor, aqui ele é chamado de Cordeiro, está lá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está lá no centro do trono de Deus. Na figura de Cordeiro, ele também é o pastor, ele vem e nos resgata e nos tira dessa vida maldita, essa vida terrível aqui nessa terra, de opressão, de sofrimento, e olha que nós não sofremos isso, diante dos nossos irmãos lá do Oriente Médio, que todos os dias estão sendo degolados, queimados vivos, suas filhas sendo levadas para se tornarem prostitutas, de forma forçada, e nós aqui estamos muitas vezes reclamando de uma lutinha, de um desemprego, de uma doencinha. Tudo isso é difícil, verdade, não é bom passar por dificuldades, mas é só a gente olhar para os nossos irmãos e glorificando ao Senhor enquanto morrem, louvando a Deus enquanto morrem. Sabe por quê? Porque eles sabem que eles vão ser recolhidos por esse Cordeiro, e Ele vai ser enxugado dos seus olhos toda a lágrima, toda a tristeza será tirada dos seus olhos, porque eles sabem que tem sobre a sua vida um grande, maravilhoso e poderoso pastor, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele vai cuidar de cada um deles. Qual a diferença de ovelha e bode? Vamos lá. Eu nunca criei ovelha e nunca criei bode. Eu sei o que a Bíblia diz e também dei uma pesquisadinha. A ovelha é um animal dócil. Ela não é violenta. E o bode já é estupidão. Já é ignorantão. A ovelha, ela é mansinha. O bode não. O bode, se você não sair da frente, ele passa por cima. Hein? Eu não vou falar não, você vai se identificando aí. Ovelha ou bode? E agora, hein? Dócil ou estúpido? A ovelha gosta de estar entre os seus pares, né? Enquanto o bode muda toda hora. O bode não quer não. Tá ali aquela muvuca santa ali, o bode ó, sai fora. Quer ficar longe, né? E pior, ele tá fácil no meio da muvuca, atrapalha tudo, ele derruba todas as ovelhas e vai e passa batido. O bode não quer estar junto do corpo, mas a ovelha quer. Quanto mais a ovelha perto, mais feliz a ovelha fica. É diferente, presta atenção aí. Ninguém vai sair daqui condenado não, em nome de Jesus, amém? Você vai sair daqui esclarecido, amém? Você não vai ficar bravo não, né? Então se você ficar bravo, você vai falar lá com Jeová, não é comigo não. Você vai sair daqui esclarecido se você tem tido um comportamento. Eu quero declarar que eu não estou te chamando de bode em nome de Jesus. Se você tem tido um comportamento de bode ou um comportamento de ovelha, amém? E se for bodão, hoje o bode morre e nasce a ovelha. A ovelha, ela é feliz na sua casa, enquanto o bode não considera a sua própria casa. Nunca tá bom, tá sempre ruim. A casa para o bode é uma tragédia. Para a ovelha não, está tudo bom, né? Está feliz. Está o pastor ali cuidando dela, as ovelhinhas estão em volta, está feliz. Mas o bode não. O bode reclama de tudo. Reclama do ventilador que não... Reclama do ar-condicionado que não botaram ali. Reclama da cadeira. Reclama do irmão que não passou desodorante. Reclama do culto de manhã, reclama do culto de tarde, reclama que tem reunião, reclama que tem célula, reclama da casa. Para de reclamar, crente. Senão você está tendo um comportamento de bode. E Jesus quer que você tenha um comportamento de ovelha. Submissa. Ovelha é submissa. O bode não. O bode ele quer se exaltar. Mas quem é você para falar assim comigo? Esse é o comportamento do bode. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Né? Eu não sou ninguém não. Sou igualzinho a você. Você é uma ovelha do Senhor Jesus. E aí, vai prestando atenção aí. A ovelha não fica mudando de pastor. Ixi, essa vai doer, hein? Enquanto o bode nem sequer considera o pastor. Meu pastor é Jesus. Vem não, pastor. Meu pastor é Jesus. E é o seguinte. Lá na célula, pensa só, hein? Vai doer também essa aqui. Ai, Jesus. Mas o meu líder de célula sabe menos da Bíblia do que eu. Ah, é? Por que será que Deus colocou ele lá, né? Por quê? Se Deus colocou ele lá, querido, é para você se submeter. Ele estava disponível.
Sabe o que aconteceu? Ele chegou no trono de Deus, na presença do Pai, e o Pai falou assim: a quem enviaremos nós? E quem há de ir por nós? E na hora ele falou assim: meu Senhor, eu vou morrer. Eu estou morto na presença de Deus, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, Senhor. Não, Isaías, fica tranquilo. Ô anjo, pega uma tenaz lá, vai lá, pega uma brasa, toca na boca dele aqui, porque ele reconheceu que ele não é nada. Queimou a boca dele, ele foi santificado, e Deus falou: vai, Isaías, eu estou te enviando. Aí Deus falou para você, líder de serva: vai lá naquela casa, é lá mesmo que eu vou te usar. É lá que você vai ser um vaso de honra. É lá que eu vou, oh aleluia, criar aí um rebanho para você pastorear. Porque o líder de serva, ele tem essa figura de pastor também, de ovelha daquele rebanho. Então respeite o seu líder, amém? Ore por ele. Você não sabe o quanto ele chora por você lá, quando ele está orando por você. Ele ora. Eu vejo alguns líderes de céu às vezes orando. Você vê aquela tristeza, aquela amargura, no bom sentido, aquele abatimento. Está orando por você, está ali, está buscando para que você cresça na graça e no conhecimento. Agora, fica trocando de pastor, trocando de igreja, né? Então presta atenção, isso não é um comportamento de ovelha. Ovelha reconhece a voz do pastor e permanece ali, amém? Então fica lá. De repente você nem está indo na célula, né? Você nem vai na célula. E agora? Não tem nem esse tópico aqui. Porque isso aqui não é nem ovelha nem bode. Se não vai, tem que participar, irmão. Isso é corpo. Participa em nome de Jesus, amém? A ovelha é fiel à voz do seu pastor, enquanto o bode costuma fugir ao ouvir a voz do pastor. Convocação. Irmãos, nós precisamos fazer reunião, não sei o que, não sei o que. Irmão, você não foi na reunião? Reunião? Que reunião? Não ouvi nada. Não prestei atenção, não estava? Não falou. Não falou. Dá tanto recado também que a gente nem presta atenção. Como é que pode? Decorar 10 recados, 10 agendas. Não dá. Né? Aí acha desculpa, não escuta a voz do pastor. E quando Jesus está falando contigo? Vamos supor agora você entendeu o que eu falei no começo aqui, de você parar de ouvir tanto barulho, tantas vozes, e começar a meditar. Aí você está no seu momento de meditação. Aí Jesus fala contigo. Fala aquela palavra que não é aquela palavra, né, que você gostaria de ouvir. Eis que te levanto, meu servo poderoso nessa terra, te unjo, te capacito, abre as portas do céu. Olha, você vai ser promovido, olha, você vai receber isso, aquilo, aumente seu salário 5 vezes, você vai ser diretor, presidente, chefe, semideus, você vai crescer e tal. Você, aleluia. Não, aí o Senhor fala: se humilha, sabe aquela pessoa que te xingou? Vai lá e abraça ela. Oh, agora se abate, olha, se prostra. Oh, começa a orar agora para aquela pessoa que está te perseguindo. Sabe aquela pessoa que falou mal de você? Agora declare uma palavra de bênção sobre a vida dela agora. Comece a profetizar sobre a vida dela. Oh Senhor, aquele lá, aquela lá. Oh Senhor, eu não posso mentir que eu não amo. Eu não amo aquela pessoa, mas eu quero amar, Senhor. Então em nome de Jesus, que o Senhor abençoe aquela língua, em nome de Jesus, que ela não caia, aquela língua, que ela seja abençoada, oh Pai, que ela possa prosperar, que a família dela seja uma bênção, que os seus caminhos sejam abertos, que ela seja abençoada. E você começa a falar palavras de bênção sobre a pessoa. Não precisa ser mentiroso com Jesus não, viu? Não precisa chegar na oração: ó Deus Todo-Poderoso, abençoa aquela pessoa que me persegue, que eu a amo do fundo da minha alma. Mentiroso, não ama não. Não ama. Fale a verdade: Deus, eu não amo, mas eu quero amar. Eu quero mudar, Senhor, porque eu tenho certeza que Jesus também tinha todos os motivos para me odiar, me abominar, mas de braços abertos, com muito sofrimento, Ele foi até a cruz por mim e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. É assim. Esse é o comportamento da ovelha. A ovelha sempre retorna ao seu curral, enquanto o bode não sente falta alguma. Então vamos fazer uma analogia. Um curral é como se fosse a igreja, não é? Estamos reunidos na célula, na igreja, no culto de oração, no agitão. A ovelha sabe dos compromissos dela. Na escola de discípulos agora, que vai recomeçar,
no Casados para Sempre, vai recomeçar, né? Você tem ali os seus compromissos, e aí você retorna com alegria. O bode não, não, hoje não, só fui na igreja ontem, só fui na igreja semana passada, já fui mês passado, vou não. O bode não quer, mas a ovelha tem prazer, ela quer estar junto, ela quer estar de volta. Não, célula, eu já vi o texto, ixi, o pastor passou o texto antecipado, não vai ser boa coisa, hoje quer saber? Hoje eu vou ficar em casa, ficar orando. Intercedendo lá pelo pastor da célula, lá pelo irmão. A palavra é dura hoje. Sabe o que vai acontecer? Espero que o seu teto seja alto, porque é só até ali que vai chegar a oração. Não vai passar. Vai ficar paradinho ali. Precisamos ter esse comportamento, amém? De ovelha, de querer estar de volta no seu curral. Sinta a falta da igreja. Se você não tem esse sentimento no seu coração, não seja hipócrita. Ore a Deus e fala: Deus, coloque esse sentimento no meu coração. Eu não gosto da célula. Você já teve coragem de chegar para Jesus e falar isso? Eu não gosto da célula, mas eu quero gostar, eu preciso me envolver. Sabe o que vai acontecer? Você vai parar de ser como que é o nome? Quando a gente, você só ouve, você só escuta. Espectador. Vai parar de ser um espectador e vai se tornar um participante. Você veio aqui assistir culto ou você veio adorar ao Senhor, o teu Deus, o grandioso? Se você veio assistir culto, é apenas um participante. Mas Deus não quer que você venha para assistir culto. Deus quer o seu envolvimento. Deus quer que você venha aqui, seja renovado, seja usado em profecia, em revelação. Deus quer abrir o céu para você, e você ser um vaso aqui usado neste lugar, ser usado lá na célula, ser usado no evangelismo, ser usado no diaconato, no ministério infantil, ser usado nos trabalhos que a igreja tem. Deixe de ser um espectador e passe a ser uma pessoa envolvida com o reino de Deus. Envolvimento, querido. Isso é um comportamento de ovelha. Ela tem necessidade de estar envolvida com o curral, estar ali de volta no curral. Vamos lá. A ovelha se alimenta da comida dada pelo pastor. A ovelha ela não fica procurando comida sozinha. Enquanto que o bode está sempre insatisfeito. A palavra hoje não foi boa. O pastor não orou muito essa semana. Palavra, olha, que palavra, dormi a palavra toda. Se não fosse o irmão dar uma cutucada, irmão, nós precisamos entender que a gente não é, aqui não é circo. Nós não estamos aqui para movimentar. Eu sempre trago essa analogia para o louvor também. O Ministério do Louvor não está aqui para te movimentar, não. Não está aqui para preparar o seu coração para a hora da palavra, coisa nenhuma. O Ministério do Louvor está aqui para, junto conosco, nós adorarmos ao Senhor. Não sermos aqui, hoje acho que o Mer deve ter brigado, Calori, porque hoje, olha, não teve unção no louvor. Querido, é você que está gelado, é você que está frio, é você que não está enxergando, que nós somos um corpo, nós somos unidos num só propósito, uma só visão, e precisamos adorar o Senhor juntos. Participante, sabe, a comida que vem aqui é dada pelo Senhor, esteja satisfeito com essa comida. Se não está muito bom, comece a orar: Deus, tira o pastor Marcelo, me coloca lá no lugar dele. Eu aceito a sua oração, não tem problema não. Amém? Vamos receber você como pastor, amém, pastor? Vamos ser pastoreados por novos pastores, não tem problema. Aceite a comida que é dada para você. Está vindo da Bíblia? Então é a palavra de Deus. Não está distorcida? É a palavra de Deus. Acabando. A ovelha é leal ao seu pastor, enquanto o bode é traiçoeiro com o pastor e os seus pares. Não precisa nem explicar muito, né? Lealdade, fidelidade. Entregou um trabalho na sua mão para fazer? Faça. Vá até o fim. Termine aquilo que foi colocado para você fazer. Seja leal. Leal é isso. Fiel é aquele que cumpre o que prometeu. Seja fiel. O bode não, traiçoeiro. Pega o negócio na mão e olha para lá, olha para cá. Não tem ninguém olhando agora. Vai ficar de boa. Quando tem alguém olhando, opa, pastor, ó, aqui, ó, pintando a parede aqui, né? Então, seja fiel. Não faz as coisas para ser visto, mas faz aquilo que colocarem na sua mão para fazer. Conversinha, sabe?
falta de traição, às vezes é conversinha. Fica de conversinha com um e com o outro. Quando chega alguém no meio, o assunto acaba. Engraçado, o assunto acaba na hora. Quando chega alguém de fora. Isso é traição. Lançando palavras, sabe, contrárias, palavras de maldição. E tem peso. Tanto a palavra de oração para bênção, quanto a palavra de crítica, de maldição, ela também tem peso. Traz divisão, traz doença, enfermidade. Não tenha esse comportamento. Enfim, outra. A ovelha costuma não fugir do curral, enquanto o bode costuma furar a cerca por ser rebelde. Né? Você põe tudo quanto é trava do portão, na cerca, fecha tudo bonitinho. O bode dá um jeito de achar uma brecha e querer fugir. Porque ele não é submisso. Ele não aceita estar debaixo de uma autoridade. Então seja submisso, seja ovelha. Ovelha fica ali. Abriu a porta? É a voz do pastor? Sai e vai com o pastor. Pastor está trazendo de volta, fechou, trouxe, amém. Está ali guardado novamente, amém. Isso, você não vai ser fraco fazendo isso, você vai ser obediente. E a ovelha atende pelo nome, já o bode não dá a mínima ao ser chamado. Então, como nós lemos, Jesus te chama pelo nome. Então, quando você ouve o seu nome, você dá atenção. Mas o bode não, você pode gritar, você pode falar, e quando você não ameaçar, não vir ali com ferrão, não vir ali com a funda que devia ter naquela época, não vir ali com a vara e puxar o bicho e jogar para dentro, ele não obedece. Então, nós não podemos ser dessa maneira, não dar a mínima para o que o Senhor está falando. Amém, querido? Então, talvez os problemas que a gente viva é porque a gente está tendo um comportamento de bode. E bode não é pastoreado. Bode é oprimido, é necessário também. Existe o bode, é um animal que Deus criou. Existe o bode expiatório, inclusive, que ele era usado para expiar os pecados. Ele orava sobre o bode e soltava ele no deserto. Ele ia para o deserto. Se fosse ovelha, morria rapidinho. Bode não, bode consegue sobreviver. Ele fica lá no meio do deserto. Mas você vê, é uma figura de perdão de pecados, que os pecados são esquecidos, jogados lá longe. Você não vê nenhuma figura de bode na Bíblia que seja bênção. Então, talvez os problemas que a gente viva seja por um comportamento errado, por não estarmos deixando que Jesus pastoreie. Talvez o emprego que você está não seja o que Deus preparou, seja o que as muitas vozes te falaram. O pastor Mário ministrou aqui e eu recebo também pela tua vida. Vai abrir porta essa semana de emprego? Esteja atento. Pode ser que a primeira chamada não seja a chamada certa. Pode ser que seja na segunda. Vai orar. Sabe? Não seja ingênuo. O diabo está o tempo todo querendo confundir a igreja. Porque você é um grande adversário para ele. Ele não pode fazer nada nessa terra se tiver um crente orando, se tiver um crente intercedendo, batalhando. Ele não pode passar por você. Então o que ele quer fazer? Te derrubar, te abater, te entristecer. Então fique esperto, astuto como a serpente, que é sagaz, perspicaz, habilidoso, né? Seja dessa maneira. Então talvez você está fora desses parâmetros de ovelha e está passando lutas aí difíceis. Os bodes, eles também faziam umas coisas lá em Ezequiel 34, você pode apenas ouvir. Eles comiam o pasto e pisavam em toda a grama e deixavam o pasto todo sujo para as ovelhas comer depois. Eles bebiam a água limpinha e depois enlameavam o resto da água toda. As ovelhas, quando vinham beber, estava tudo cheio de lama. Está lá em Ezequiel 34 isso daí. Né? Do capítulo 1, o versículo 1 em diante, é sobre os pastores também. Se o pastor tratar mal as ovelhas, nós vamos ser também julgados pelo Senhor. Ele vai nos julgar. E glória a Deus por isso. Isso traz temor. Nós precisamos cumprir o chamado direitinho que o Senhor nos trouxe. E tem também ali os bodes, que eles oprimiam as ovelhas, eles engordavam, não deixavam a ovelha comer. E a Bíblia fala que Deus vai separar bodes de ovelhas. E haverá um rebanho e haverá um pastor. Está lá no Antigo Testamento. E depois você vê isso se cumprindo lá no Novo Testamento. Você está com Mateus aí? Mateus 25. Mateus 25, 31 fala assim, ó. Quando o Filho do Homem vier em sua glória,
com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Isso aqui ele estava falando o que estava profetizado lá em Ezequiel 34. Ele fala isso, separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então, recebeu a bênção. As ovelhas recebem agora o reino de Deus. Recebem por herança um reino. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro, vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Essas eram as obras que essas ovelhas faziam. Obras sociais. Eles ajudavam as pessoas, eles ajudavam os que estavam próximos dele, de acordo com a força de cada um, ele fazia. Então esses são chamados de ovelhas. Os bodes, porém, no versículo 41, ele fala: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então não há salvação para um comportamento rebelde, não há salvação para a falta de obras sociais, que isso também, exatamente. Mas por que, Senhor? O Senhor vai nos condenar? Aí ele fala a mesma coisa: eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber. Todas as coisas que as ovelhas faziam, os bodes aqui, nessa figura, não faziam. Amém? E antes de você sair julgando aí dentro da igreja, aquele ali é bode. Ele é ovelha. Bode, ovelha, ovelha, ovelha. Bode, ovelha, ovelha, ovelha. Antes de você sair julgando, porque lá em Ezequiel ele fala sobre isso também, que eles oprimiam, sabe? Eles expulsavam os que eles achavam que era bode. Não, isso aqui a gente expulsa, a gente exclui, a gente rejeita, a gente joga fora. Não faça isso. Antes de você sair julgando, verifique em você quais são as atitudes que você toma que não são dignas de uma ovelha. Amém? Preste atenção em você. Se cada um olhar para si mesmo, a gente vai tirar as traves dos nossos olhos e poderemos ajudar o irmão a tirar o cisquinho do olho dele. Amém? Fala para o seu irmão. E aí? Amém? E aí? Como é seu mugido? Avaliou, hein? Amém. Fala pro seu irmão assim, ó. Fala assim, ó. Não olha pra mim, não. Olha pra você. Glória a Deus. E vamos finalizar aqui, rapidamente, mais duas figuras. A primeira, eu creio que é a mais importante, foi essa da ovelha, que eu quis dar mais ênfase. Nós vamos falar de mais uma, agora o atleta. Você também tem uma figura na Bíblia chamada de atleta. 1 Coríntios 9, 25. O apóstolo Paulo fala sobre o atleta. Hoje em dia aí, os Filipes, os Jonas, os marombados, que gostam de fazer uma ginástica. Geração saúde, glória a Deus. Vamos lá. O atleta tem umas características que o crente precisa ter. 1 Coríntios 9, 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então presta atenção. Paulo disse assim, ó: o atleta se submete a um treinamento rigoroso. E nós também nos submetemos a um treinamento rigoroso. Então ele quer dizer o seguinte: há necessidade de eu me treinar. A necessidade de eu ser rigoroso comigo. Não se dê não, hoje eu vou me dar, comer esse prato desse tamanho. Hoje eu vou me dar, dormir até a hora que eu quiser. E às vezes você está se proporcionando coisas que Deus não está nesse negócio. Deus quer que você se coloque, sabe, na brecha realmente, que você se dedique mais, que você seja rigoroso consigo mesmo. Nós gostamos muito de exigir do próximo um nível elevado, mas de nós mesmos um nível mais baixo. Não. Lute você, eu fico aqui na boa. Então nós precisamos ser um atleta.
Hein, Jonas? Se você ficar uma semana sem ir na academia, o que acontece no primeiro dia seguinte? Não, dá uma preguiça danada, né? Eu já fiz academia há muito tempo também. Você não pode, você tem que se submeter, além de ficar dolorido depois, né? A hora que você pega novamente, os músculos estão tudo mole. Você precisa se submeter a um treinamento rigoroso espiritual. Tá vendo? A gente às vezes luta por tanta coisa e não luta pela sua vida espiritual. Trabalhamos, né? O chefe, se chegar às 8h05, ele pega no pé. Trabalha, feriado se precisar, faz hora extra, se dedica, dá o sangue. Mas as coisas espirituais não. Hoje não, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou na igreja. Não se submete a um treinamento rigoroso. E aqui ele faz uma analogia, o atleta faz tudo isso para ganhar uma coroa que vai estragar, que vai ficar aqui para essa vida. Os músculos vão ficar, as coroas, as medalhas vão ficar tudo aqui. O que vai ser levado para o céu é o amor, é a dedicação ao Senhor. Amém? Mesmo assim, eles, sabendo de tudo isso, eles são rigorosos. Então, a analogia que o apóstolo Paulo faz para nós sermos como um atleta de Cristo, que se submeta o seu corpo a um rigor maior do que a gente está acostumado. E o 26, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. Olha só, essa palavra é muito forte. Esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. Carne, você vai me obedecer. Carne, você vai obedecer o Espírito de Deus. Carne, você vai ficar no seu lugar. Eu não vou fazer o que você quer. O querer é uma grande força. Se você quiser alguma coisa, você consegue, você alcança. Isso foi Deus quem colocou no ser humano. Nós temos essa capacidade de superar a nós a cada dia mais. Se você disser para o seu corpo, eu não vou te obedecer, corpo, eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus manda, eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus está me tocando, fique quieto aí, carne, o seu corpo será teu escravo. Do contrário, você será escravo do teu corpo. Ele que vai dominar, ele que vai mandar você fazer as coisas e você vai ser infeliz. Bom, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, um atleta, ele tem que ter um testemunho, ele tem que ter uma dedicação, uma disciplina, ele tem que ser persistente. Bom, sedentário não precisa nem dizer, né? Ele é indisciplinado, ele desiste fácil, ele é preguiçoso, ao contrário do atleta. E o último, finalizando, 2 Timóteo 2:3. Eu peguei um som do mérito de Eliade. Deus também te chama de soldado de Cristo. Você é uma ovelha submissa, um atleta dedicado e um soldado guerreiro. Soldado. 2 Timóteo 2:3 diz: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. A regra é clara, como diz no futebol, né? Você tem que competir de acordo com as regras. E um soldado, ele não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Nós precisamos definitivamente entender que a nossa vida não é aqui. Nós precisamos definitivamente entender que o nosso propósito, o nosso alvo é uma pátria celestial. Nós esquecemos disso quase todos os dias. E a gente se envolve com as coisas dessa vida, se embaraça com as coisas dessa vida. Jesus chamou de espinho, o apóstolo Paulo chamou de negócio da vida civil. Cuidados dessa vida. Isso são coisas que tiram o seu foco, tiram a sua determinação e você deixa de guerrear. Fica tão distraído que daqui a pouco você toma um tiro na cabeça, espiritualmente falando, e morre espiritualmente. Então, um soldado guerreiro, Deus te chamou para você ser uma ovelha submissa, para você ser um atleta dedicado, persistente, e para você ser um guerreiro dele, para você sofrer as aflições de um soldado, para você ir para cima do inferno, para cima de Satanás, não ficar na defensiva,
sabe? Quando o diabo vem para cima de você, aí você vai orar, aí você vai jejuar, mas o Senhor te chamou para você ir para cima do inferno, para você ir para cima do diabo, você se fortalecer, se preparar, sabe? Se aparelha das armas espirituais, busca as armas espirituais do Senhor e vamos para a guerra, irmão, porque a guerra já começou há muito tempo, e talvez você ainda não entrou nessas fileiras de soldados para guerrear, e o Senhor está te chamando hoje. Veste a sua armadura, se cobre agora de mim, da minha palavra, coloca toda a armadura de Deus e vamos vencer Satanás, porque ele tem oprimido aquelas almas, e eu escolhi você ainda que você se ache pequeno, fraco e frágil, eu escolhi você e te aparelhei para você como um soldado guerreiro, disciplinado, persistente, cheio da unção do Senhor, ir lá e saquear o inferno e tirar aquelas almas que estão ali oprimidas. É você que eu estou chamando hoje, diz o Senhor. Soldado guerreiro. Amém? Então vamos levar a sério. Volta aí, vai para frente em 2 Timóteo 2:11. Para finalizar, prometo que é a última. 2 Timóteo 2:11. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel, amém? Amém. O que significa ser fiel, como eu falei no começo da pregação? Ajuda aí. Não, fiel. É o que cumpre o que promete. Bem, fiel é o que cumpre o que promete. O que Deus prometeu aqui? Se nós morrermos com ele, viveremos com ele. Se perseverarmos, reinaremos com ele. E se o negarmos? Ele vai ser fiel também. Amém? Então quando você vê Deus é fiel, tenha temor no seu coração. Eu tenho temor no meu coração, porque Deus vai cumprir a palavra dele. Vai separar ovelhas e vai separar os bodes. Vai negar aquele que o negar. Essa parte da palavra não é gostosa. Gostoso é Deus te capacitou, um soldado, guerreiro, vencedor, mas esteja atento, porque Deus ele é fiel, amém? E sabe, não tenha medo dele. Comece a criar um relacionamento mais próximo do teu Deus, de Jesus. Comece a conhecê-lo mais de perto. Você vai ver que ele não é um carrasco, que ele não está esperando você dar um tropeçãozinho que de nada para vir, pau na sua cabeça. Não. Ele quer te ajudar sim, ele quer te levantar, te fortalecer, mas nunca se esqueça, ele é fiel à palavra dele. Ele vai precisar cumprir, porque se nem mesmo ao seu próprio filho poupou, diz a palavra do Senhor, ele não poupou ao seu próprio filho, como não nos dará também todas as coisas? Ele precisou sacrificar o seu próprio filho para cumprir a palavra dele, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E Jesus foi crucificado em nosso lugar. Amém? Ele é fiel. Vamos louvar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também não nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus.